Muito bem, muito bem, muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos aqui de volta, professor Roberto Witt. Mais um texto do CESP, mais um texto do CESP-Sebrasp, que mudou de nome. Não sei se no momento que você estiver vendo esse vídeo já não mudaram de novo o nome, mas enfim, é a prova do CESP, do antigo CESP, do atual CESP, atual Sebrasp. Vai saber qual que é o nome de agora. Mas de qualquer maneira, a gente agora está passando um texto aqui, que foi inclusive até caiu numa prova da ABIN. E eu quero sempre recomendar, eu quero sempre lembrar vocês que a gente precisa sempre, antes de assistir a uma videoaula ou assistir a uma aula presencial, para ajudar o nosso cérebro a entender melhor, para ajudar o nosso cérebro a aprender mais, sempre devemos saber qual que é o assunto do texto e de preferência, da aula na verdade, né? No caso aqui é texto, mas na aula, meu cabelo está meio encebado hoje, mas está lavadinho, bonitinho. Mas eu quero sempre que você leia o texto anteriormente e de preferência tente responder as questões e de preferência ainda tente responder as questões sem conhecer o texto para você adquirir uma certa destreza na hora de chutar na prova. Não que eu esteja pedindo para você chutar na prova, mas sempre é bom saber chutar na prova também. É sempre bom chutar na prova também. Vamos lá então, vamos lá então. Então, temos agora aqui o texto que fala sobre o desempenho, né, de serviços secretos. Vamos lá então. E como é de praxe, eu sempre vou fazer primeiro com caneta azul para depois a gente fazer a parte dourada. Então, the pre-Iraq war and the pre-9/11 performance of some secret services is subject to harsh criticism and, in some countries, various investigations. Governments are accused to have taken essential decisions based upon dubious information. The different agencies are blamed for inter- and intra-agency rivalry blocking the efficiency of any early warning system. In addition, they are heavily criticized for delivering the message their political masters wanted to hear. We do not want to blame anybody, but we believe that it is necessary to rethink the whole business of secret services. Vamos lá então. Agora vamos apagar e vamos traduzir. Então, olha só. Aqui está o seguinte, e agora, isso daqui é um adjetivo. O desempenho, a performance de alguns serviços secretos. Então, o desempenho de alguns serviços secretos. Agora eu fiquei gago. Na guerra do pré-Iraque, né? Quer dizer, no período antes da guerra do Iraque e antes dos ataques de 11 de setembro, 9/11, então, o desempenho de alguns serviços secretos no período anterior à guerra do Iraque e a 11 de setembro é sujeita ou está sujeita a duras críticas e, em alguns países, várias investigações. Então, olha só, o desempenho de alguns serviços secretos no período anterior à guerra do Iraque, de 11 de setembro, está sujeita a duras críticas e em alguns países, tem alguns países que está até sob investigação, os caras estão sendo até investigados, quer dizer, olha só como é que está o negócio lá, está feio o negócio lá. Perfeito, perfeito, vamos lá então. Alguns governos são acusados de terem, olha só, o verbo to have aqui, terem tomado essenciais decisões, não dá certo, então você traduz ao contrário, de ter tomado decisões essenciais baseadas na onde? Nas informações dúbias. Então, baseado em informações dúbias. As diferentes agências são culpadas, então as diferentes agências são culpadas por rivalidades intra-agência ou interagência. Interagência ou intra-agência. Quer dizer, tem rivalidade entre as agências e dentro das próprias agências. Então, as diferentes agências são culpadas, né, pela rivalidade inter e intra-agências, depois bloqueando a eficiência de qualquer... Esse early seria cedo, mas você vai traduzir também como precoce, como inicial. Então, olha só. Como é que ficou essa frase? As diferentes agências são culpadas pela rivalidade inter, né, dentro da agência, entre as agências, e
intra-agências, quer dizer, dentro da própria agência. Dentro do FBI tem rivalidade e entre, por exemplo, FBI e CIA tem rivalidade. Bloqueando, atrapalhando a eficiência de qualquer sistema de warning. Né? O verbo é o verbo to warn, que quer dizer avisar, alertar. Alertar. Então, bloqueando, atrapalhando. Existe uma outra palavra, coloca aí, veja bem, antes que eu me esqueça, você tem aí o verbo to block. Né, deixa eu me colocar aqui que eu acho que fica bacana para vocês. Tá vendo? Olha que bacana. Olha só. Tá? Então, olha só, você tem aqui o verbo to block, que está sendo colocado como bloquear. Perfeito. Coloca um outro verbo aí, que é o verbo to hamper. H-A-M-P-E-R. Hamper. Também quer dizer atrapalhar, tá? Quer dizer, encher o saco, atrapalhar. Tá? Ele pode ser usado em prova, que eu já vi ele muito em artigo de jornal. Então, bloqueando, atrapalhando a eficiência de um sistema, né? Então, bloqueando a eficiência de qualquer sistema de alerta precoce. Então, esse early que está aqui, você pode colocar como precoce. Além disso, elas são pesadamente criticadas. Elas quem? As agências, né? Elas são pesadamente criticadas, elas são duramente, duramente ou fortemente criticadas por, isso é uma preposição, então esse ing vai como se fosse é obrigado um verbo precedido de preposição, você vai ter que botar o gerúndio, mas ele vai ser traduzido coisa de, ele vai ser traduzido como infinitivo, tá? Então ficou como então. Opa, agora apertei a coisa errada aqui, beleza. Então, além disso, elas são duramente criticadas, por entregar a mensagem, por passar a mensagem que os seus mestres políticos queriam ouvir. Ou seja, além disso, elas são duramente criticadas por passar a mensagem que os seus mestres políticos queriam escutar. Quer dizer, o que deixa entender aqui é que, na verdade, as agências falavam o que os políticos queriam. Isso me remete na época do George Bush. Eles queriam pegar o Saddam Hussein, não que ele fosse um santo, mas falavam que ele tinha lá armas de destruição em massa, não encontraram nada, mas eles não quiseram saber, pegaram o cara, mataram o cara e vamos que vamos, né? Então eu vejo que é mais ou menos isso daqui. Ou seja, eles são acusados, eles são duramente criticados por entregarem, por passarem a mensagem que os seus mestres políticos queriam escutar. Nós não queremos culpar ninguém, nós não queremos culpar ninguém, tá? Mas nós acreditamos que seja, necessário, olha só, esse RE aqui, ele é igual ao português, e think é pensar, então aqui está como repensar. Então nós não queremos culpar ninguém, mas nós acreditamos que seja necessário repensar todo o negócio, todo o esquema, né, de serviço secreto. Então a gente não quer culpar ninguém, mas a gente precisa, né, repensar todo o negócio, o esquema de serviço secreto. Vamos lá, próximo. Opa, vamos lá então. Eu acho até que ficou estranho esse negócio aqui. Deixa eu dar uma arrumada nesse troço aqui. Eu acho que dá para fazer. Deixa eu ver, 16, 17, 18, 19. É isso mesmo, faltou aqui. Deixa eu botar um del aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo. Se não for, é parecido, porque eu acho que deu um bode aqui na... Isso, deixa eu ver, 16, 17, 18, isso mesmo. Pronto, melhorou agora. Vamos lá, então melhorou agora. Deixa eu ver se ficou bom. Ficou bom. Tá bom? Ficou bom. Vamos lá então. Vamos agora então lá no stack. Beleza. Mas, não. Without knowing the details that obviously led to serious deficiencies, there are, isso é um verbo só, there are several fundamental problems with the work of secret services in open democratic societies. In democracies, there is often a basic mistrust towards intelligence gathering.
It seems to be a dirty job. Democracy asks for openness and transparency. People in democracies do not like the work in a schedule. Scientists and journalists refrain, in general, from cooperation with secret services. They are afraid to destroy their access to foreign countries and colleagues' recruitment countries and colleagues. Recruitment of qualified young people has become difficult. Vamos lá então. Olha só. Sem. Olha só, aqui está escrito sem. É preposição, por isso que está no gerúndio, mas você vai traduzir como se fosse infinitivo. Então, sem saber, sem conhecer os detalhes, que obviamente levaram ou levavam. Lembrando que o led, na verdade, é to lead. Led. Que é conduzir, levar. Um outro verbo que pode substituir o lead, led, é o verbo to steer. Então marca aí, to steer também quer dizer conduzir, tá? Então, sem conhecer os detalhes, que obviamente levaram a sérias deficiências, que levaram a graves deficiências, there are, o verbo haver, então você vai trazer como há ou existem, several, quer dizer vários, não confundir com severe. Olha só, eu vou botar, ó, isso quer dizer vários, várias, tá? Não confundir, olha só, eu vou colocar aqui embaixo, ó. Existe o verbo to sever, marca aí, to sever, que eu acho que é importante esse verbo. É a mesma coisa que to slash. É a mesma coisa que to cut. É a mesma coisa que to cut. Cortar. Então marca aí, to sever, to slash, to cut. Não confundir com severe, que quer dizer severo, grave, tá? Então o several quer dizer vários. Então há vários, né? Há várias, deixa eu fazer de novo, sem conhecer os detalhes que obviamente levaram a graves deficiências, existem vários problemas fundamentais com o trabalho de serviços secretos em abertas, democráticas sociedades. Não ficou muito bom, então você traduz de trás para frente. Então, problemas fundamentais com o trabalho de serviços secretos em sociedades abertas e democráticas. Olha que interessante. Em democracias, there is, verbo haver no singular, há, né? Então, há ou existe, geralmente, uma desconfiança básica, uma desconfiança, né? Uma desconfiança básica, né? Quer dizer, as pessoas ficam meio com o pé atrás, né? E tem uma desconfiança básica. E agora esse towards, veja bem, pode ter ou não ter esse S. Esse S aqui talvez não exista. Você pode achar ele sem o S, tá? Eu vou deixar o S aqui porque é o que apareceu. Mas o towards eu vou colocar aqui embaixo. Se você for ao dicionário, a primeira coisa que vai aparecer vai estar lá escrito em relação a. Beleza? Em relação a. Só que agora, o que acontece? O que vai acontecer? Você vai trazer em relação a vai aparecer em direção a. A primeira coisa que geralmente aparece em dicionário é em direção a. E agora você vai traduzir também com em direção a. Tá? Então, existem vários problemas fundamentais com o trabalho ou a ação dos serviços secretos em sociedades democráticas e abertas. Tá? E abertas. Né? Muito bem. Aí você vai ter o quê? Agora você vai ter e abertas. Em democracias, há frequentemente, uma desconfiança básica em relação, né, à inteligência. Né? Esse gathering, na verdade, seria a reunião, né? Mas seria a captação de inteligência que você vai trazer como em relação tem até assim, em relação à captação de informação. Pode botar aí informação, ou se você preferir informações, né? Que são aquelas informações da inteligência. Parece ser, olha como eu estou traduzindo na mesma sequência, só quando dá errado eu inverto. Parece ser um trabalho sujo, né? A dirty job. Parece ser um trabalho sujo. E aí ele explica por que é um trabalho sujo. Ele explica por que é um trabalho sujo, por que ele acha que é um trabalho sujo. E dá exemplos
do porquê que isso é considerado um trabalho sujo na democracia. Vamos continuar, olha só. Democracia, pede por, clama por abertura e transparência. Então a democracia clama por abertura e transparência. Pessoas em democracias não gostam do trabalho in a shadow, não gostam do trabalho à sombra, não gostam do trabalho por debaixo dos panos. Cientistas e jornalistas evitam, refrain quer dizer evitam, abstém-se, e aqui eu vou colocar outras palavras. Lembre-se que também existe outro verbo que quer dizer evitar, que é o verbo to avoid. Coloca aí também o verbo to prevent. Tá? E também coloca o verbo aí também to avert, que seria aversão, ter aversão a, mas eles usam também como se fosse evitar. E um outro verbo bacana também para você usar é o verbo to shun, que já caiu em prova. Então eu acho que esses verbos são interessantes para vocês. Vamos dar uma olhada então. Cientistas e jornalistas evitam, abstêm-se, geralmente, de cooperação, evitam a cooperação com serviços secretos. Então cientistas e jornalistas geralmente evitam, abstêm-se da cooperação com os serviços secretos. They are afraid, eles têm medo de destruir seu acesso aos países estrangeiros e colegas, aos países e colegas estrangeiros. Recrutamento de jovens qualificados, no lugar de skilled, no lugar de qualified, poderia estar escrito skilled, marca aí skilled, que é qualificado, e não qualificado seria unskilled. Então, recrutamento de jovens qualificados tem se tornado difícil. Perfeito? Então é um texto razoavelmente simples. Sempre eu falo que é simples, mas na hora da prova a gente está sempre sendo colocado sob pressão. A gente acaba não tendo a mesma performance que a gente tem quando a gente lê em casa, bonitinho, tomando um refrigerante e assim por diante, né? Vamos lá então, vamos ver o que aconteceu aqui nas questões. Olha só. Questão número 1. The action, então olha só, a ação, olha só. A partir do texto acima, pode ser deduzido que a ação de alguns serviços secretos antes de 11 de setembro está sob amargas críticas. Isso está certo, ele fala isso na primeira linha, tá? Eu acho que não precisa nem voltar lá para a gente ver isso. Então isso está correto, é só olhar na primeira linha que ele fala que está sobre... Na verdade ele fala que está sobre, quer ver, ó? Deixa eu ver. Ele quer saber o que é esse harsh aqui, ó, olha só, ele quer saber o que é esse harsh. Perfeito? Vamos lá então. Deixa eu trocar aqui só, joia, vamos lá. Então tá certíssimo. 2. Então, a partir do texto, olha, eu sempre vou pedir para você fazer o seguinte, olha só, repara uma coisa. Eu estou lendo aqui em cima, ó, a partir do texto acima pode ser deduzido que, sempre quando você for responder uma questão do CESP, sempre quando você for responder uma questão de prova em geral, não se esqueça de não se esquecer do enunciado da questão. Porque ao você, às vezes, ler a alternativa, isso faz com que você tenha, às vezes, como é que fala? Você conjuga o verbo de forma errada, não faz do subjuntivo. Então fica muito esperto com relação a isso, porque para você, inclusive, entender a alternativa, entender, no caso aqui, a afirmação, é legal você sempre ter o enunciado junto. Então aqui fica assim, olha só, olha só. A partir do texto acima pode ser deduzido que, tá, e agora você traduz, olha só. A decisão americana de declarar guerra contra o Iraque foi baseado em informações doubtless. Doubtless quer dizer duvidosa. Duvidosa. Isso está errado, essa informação está errada, por quê? Lá no texto, ele usou a palavra, olha só, eu vou aqui, ele usou a palavra
Quer ver? Aqui, ó. Ele usou a palavra informações dúbias. Olha só, governos são acusados de ter tomado decisões essenciais baseados em, no lugar desse upon, poderia estar on, tá? Uma outra palavra aqui, em vez de, existe o verbo to base, que é basear-se. Marca uma outra aí que eu acabei não falando na hora da tradução, que é o verbo to hinge, que é basear-se, apoiar-se, tá? Seria hinge on or hinge upon, a mesma coisa, tá? Então vamos lá então. Governos são acusados de ter tomado decisões essenciais baseadas em informações dúbias. Uma informação dúbia não quer dizer uma informação duvidosa. Então é isso que ele quis aqui. Muita gente olhou para esse doubtless e pensou dúbia, duvidosa, a mesma coisa. Não, uma coisa é dúbia, outra coisa é duvidosa. Então isso está errado. Perfeito? Vamos lá então. Agora pulou aqui. Terceira questão. Olha só, estou sempre repetindo o que o enunciado está pedindo. Então, a partir do texto acima, pode ser deduzido que outros interesses foram colocados acima da segurança pública por agentes secretos do serviço secreto. Essa afirmação está correta, apesar de eu achá-la meio zoada, né? Quer ver? Olha só, tem um trecho aqui, ó. Deixa eu ver se está aqui ou está aqui. Isso. O trecho que eu me baseei nisso é o seguinte. Primeiro que a gente sabe, né, que esse era o gabarito oficial da prova, né? Mas tem um trecho que eles falam o seguinte aqui, olha só. Tem um trecho que eles falam o seguinte aqui, olha só. Que as agências, elas são culpadas por rivalidade intra e interagências e bloquear a eficiência de qualquer sistema de alarme, sistema precoce de alerta, né? E além disso, elas são pesadamente criticadas por entregar a mensagem que seus mestres políticos queriam ouvir, tá? Então isso nos faz falar isso daqui, né? Tá certo. E outra coisa que nos dá essa certeza, tá? Quando ele fala deduzir, isso eu acho perigosíssimo em prova. Quando ele fala deduzir, é porque a informação não está explicitamente escrita no texto, tá? Então, isso daí com relação às provas de ABIN, provas de diplomata, essas provas mais pesadas, elas acabam sendo um calcanhar de Aquiles, porque a dona CESP, né, a dona Sebrasp, esse nojo aí de banca, eles acabam fazendo o quê? Eles acabam tendo às vezes uma outra interpretação, e você que está fazendo a prova, se você já fez provas anteriores, você sabe que não adianta entrar com um recurso, que os caras arranjam sempre uma desculpinha lá, né, um mimimi, e não aceitam o nosso recurso lá. E eu, graças a Deus, todos os recursos que eu entrei, ganhamos, né? Teve uns que eu não entrei porque eu não percebi, e não deu tempo, teve algumas vezes que eu até estive adoentado e tive problemas e não consegui fazer recurso, mas toda vez que a gente fez recurso, deu para ganhar. E se não der para ganhar, a gente tenta ganhar e ganhar ponto para vocês. Está claro isso? Vamos lá então. Então isso está errado. Aliás, está correto, né? Eles realmente tiveram esse tipo de comportamento. 4. Questões políticas. Ó, essa palavra issue, deixa eu apagar esse negócio aqui. Então, essa palavra issue é muito importante, tá? Marca ela, quer dizer assuntos. Vou botar no singular, tá? Assunto, questão, tópico, problema. Então guarde essas 4 aí, que se você tiver essas 4 palavras na cabeça, sempre você vai ter um bom negócio. Então, olha só, né? Bom, assuntos, questões políticas não deveriam prevalecer sobre a questão de segurança pública, tá? Isso está correto, inclusive até no próprio gabarito, só que eu faço uma ressalva aqui, que é uma questão meio problemática, porque a gente acaba não tendo uma coisa muito, aliás, nenhuma, nada explícito no próprio texto, tá? Então, questões políticas não deveriam prevalecer sobre questões de segurança. Mas a gente pode deduzir isso do texto. Como ele pediu isso como dedução, né, essa afirmação está correta. Se o CESP, Sebrasp, né,
tivesse considerado como errada, aí a gente entraria com recurso. Mas pelo menos a gente pensa igual, dessa vez pensamos igual. Beleza, vamos lá. Próximo então. The author deeply. Então o autor profundamente critica o serviço secreto britânico. Está errado porque ele nem mencionou. Ele nem mencionou o serviço secreto britânico. Né? Acho que eles estavam brigados com o 007. Né? E aí falaram isso daí. Mentira, nem mencionaram isso. E a sexta, Open democracies welcome the action of intelligence services. Né? Democracias abertas recebem de braços abertos a ação de serviço de inteligência. Tá? Isso está incorreto, está errado, porque inclusive ele fala no texto que em democracias eles não gostam. Olha só, quer ver? Ó, pessoas em democracias não gostam de trabalhos à sombra. Cientistas e jornalistas evitam, no geral, a cooperação com serviços secretos, eles têm medo de destruir seu acesso para países e colegas estrangeiros. Tá? Então isso está errado. Sétima alternativa. Jornalistas, em geral, estão muito ansiosos, né? entusiasmados, afim, chegados em, então, são muito chegados em, estão muito entusiasmados em cooperar com os serviços secretos. Errado, porque eu acabei de ler isso lá, eles evitam fazer isso para não perder os seus contatos. 8. Jovens, qualified young people, jovens qualificados, que eu até falei para você que poderia também ser skilled, seria qualificado, mão de obra qualificada, e obviamente que o oposto é unskilled. Então, jovens desqualificados, jovens qualificados nunca tiveram interesse em, olha aqui, gerúndio, por causa dessa preposição, não tiveram interesse em se tornar agentes secretos. Isso está incorreto, porque ele fala que está difícil achar, mas não é que nunca tiveram interesse, tá? Aliás, eu vou lhe dizer uma coisa, é muito comum quando você tiver numa alternativa de inglês, comece a dar uma verificada, eu vou dar uma dica de prova agora, que quando tem a palavra nunca em inglês, never, 99% das vezes são afirmações incorretas. Tá? Never, always, the only answer, the only solution to the problem. Essas questões, elas são geralmente dadas em outras matérias também. Quer dizer, o professor de direito que dá aula para você, fala para você geralmente o seguinte, olha, se você tiver que chutar sem conhecer a questão, né, se você não teve tempo de estudar aquela matéria ou deu um branco na hora da prova, isso agora é uma coisa que eu falo. Às vezes não, é sempre bom também não só saber qual que é a resposta correta, mas você tem 4 respostas erradas em 5 alternativas. Não quando se tratar de CESP, tá? Sebrasp. Mas eu digo o seguinte, não só é importante a gente saber como chegar na resposta certa, como também identificar as respostas erradas, como identificar como é que um professor faz as armadilhas, como é que o examinador faz o direcionamento para você errar. Então, agora voltando ao que os professores de direito falam, eles falam que quando você está lendo um texto, está lendo uma alternativa, está escrito assim, nunca, de acordo com o direito, nas regras do direito constitucional, o funcionário público nunca, o cidadão nunca, sempre tem uma ressalva lá, sempre tem um salvo a. Então, em inglês, a mesma coisa acontece. Quando você vira uma questão que fala assim, nunca, abre o olho. Tá? Se você for japonês, inclusive, abre o olho mais ainda japonês. Por quê? O oriental, né, chinês, coreano que está fazendo a prova, abre o olho. Porque isso daí pode ser uma armadilha para você achar que a solução derradeira para aquilo foi encontrada. 99% das vezes que eu vi uma alternativa em inglês, vamos agora voltar só para a esfera do inglês. Toda vez que eu vi uma alternativa do inglês estar com a palavra never, always, aliás, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui uma tela aqui, sabe que eu gosto das telas negras, né? Então, quando tiver alternativas, tem a palavra never, nunca, né? Always, the only, né? A única solução, geralmente the only, né? Exactly,
exactly, ou exact. Never always the only. Se tiver a palavra consensus, mas consensus, isso que me chamou a atenção foi um professor de geografia, numa frase positiva. Tá? O que vem a ser isso? Né? O que vem a ser isso? Ficou legal esse fundo preto, hein? A solução, ou então as regras para a nova Previdência, as novas regras foram aprovadas por consenso. Sempre tem alguém que é contra. Então, de acordo com o texto, a lei foi aprovada por consenso. Quer dizer, consenso, todo mundo concordou. Tem sempre um mala que não concorda com nada, ou uma mala que não concorda com nada. Então, a gente reparou que quando você percebe que, quando você identifica que numa alternativa o cara colocou a palavra consenso, costuma ser as questões erradas, tá bom? Eu não estou dizendo que isso daqui são regras estanques, são regras herméticas, quer dizer, pintou a palavra always é negativa, O que eu estou dizendo é que se você tiver que escolher um critério para chutar, eu estou te dizendo que isso daí tem 99% de chance de ser alternativas erradas. Never always the only exactly consensus, for sure, ou se você preferir surely. Essas daqui, elas são palavras que são muito capciosas. Tá claro isso? Vamos lá então. Então vamos voltar lá então. Agora acabou. Peraí, para voltar. Tá. Bom, tá. Então essa daqui está incorreta. Agora as últimas duas. CESP sempre faz isso. CESP sempre pede o conhecimento de vocabulário. Então por isso que eu sempre falo que se você for fazer a prova do CESP, a hora que você estiver se preparando, faça o seu dicionário particular. Então, por exemplo, tem coisas que eu nunca vi na vida e que você já deve ter visto, tem coisas que o outro professor já viu e eu não vi, ou eu já vi e o outro professor não viu, né? Ou tem os seus colegas, seus concorrentes, né? Vamos semear a discórdia. Os seus concorrentes viram algumas palavras que você não viu, ou você viu algumas palavras que os concorrentes não viram, ou seja, cada um tem uma história do inglês, tem uma história por trás, até chegar a esse nível de inglês. Então, CESP sempre pede duas questões, pelo menos duas questões, que é cobrando o teu conhecimento de vocabulário, que você não precisa ler o texto geralmente. Tá? Então faça sempre seu dicionáriozinho particular. Ele está perguntando aqui se whole pode ser corretamente substituído por entire. Sim, pode. Whole, the whole country, o país inteiro, the entire country. The whole problem, the entire problem, é a mesma coisa. E aqui mistrust é sinônimo de distrust? Sim, também é. E aqui não tem como explicar, simplesmente eu tenho que dizer para você que to distrust e mistrust têm a mesma ideia. Tá claro isso? São sinônimos. Por isso que eu sempre peço para você sempre memorizar palavras, por isso que eu sempre falo para você que você tem aí um material em PDF que você adquiriu com o nosso curso, já com uma série de verbos que costumam ser solicitados em prova. Tá claro isso? Forte abraço, estamos juntos nesta batalha. Atenção, tá? Quero ver o seu nome na lista de aprovados, da mesma forma que eu quero ver o meu nome na lista do seu churrasco para a gente comemorar, tá claro? E relembrando também, sendo um pouco mala, que você deve sempre, antes de assistir a aula, você deve saber o que vai cair na aula, para você poder já preparar o seu cérebro. E quero que você também sempre revise os textos anteriores, tá claro isso? Forte abraço, a gente se vê na próxima aula, valeu!